Aê, fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Só relembrando, tá? Na nossa última aula nós trabalhamos um pouquinho sobre a problemática ambiental, mas em escala global, né? Lembram disso? Falamos aí do efeito estufa, né? Possível aquecimento global, falamos sobre camada de ozônio, chuvas ácidas. E vocês lembram qual é que foi o último, pessoal? Puxa aí pela memória aí, pessoal. Quais foram os últimos aí? Perfeito, El Niño e Laninha, né, pessoal? Lembrando que todos esses problemas ambientais, todas essas questões envolvem aí uma macro escala, né, uma escala global. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre uma escala mais micro. Nós vamos falar aí do chamado clima urbano e a influência que a poluição tem nesse clima urbano e também na qualidade de vida da população, né, frente a configuração desse chamado clima urbano, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos começando a falar aí, pessoal, sobre cidade. Vou criar aqui um modelinho padrão com vocês de cidade, certo? Nós sabemos, pessoal, que cidades, o conceito de cidade ele já é muito antigo, né? Nós temos aí os primeiros núcleos chamados de cidades ainda há praticamente 4.000 anos atrás, né? Um local onde a população se reúne, local onde todos moram, compartilham as suas coisas, vivem, convivem, produzem, mas também um local que tem muitos conflitos, né, pessoal? E de alguns anos para cá, principalmente aí no caso do Brasil, né, pessoal, de 70 anos para cá, no caso do restante do mundo, de 250 anos para cá, a cidade se tornou o local da produção, mais do que isso, da produção industrial. E isso alterou completamente a dinâmica climática local, ou seja, a dinâmica climática urbana, certo? Vou colocar alguns pontos, vou elencando para vocês e mostrando aí no esqueminha aí de baixo, perfeito? Quando falamos em clima urbano, nós temos que lembrar da questão da poluição. E quando nós falamos em poluição, pessoal, tem diversos tipos, né? Tem, por exemplo, a poluição sonora. Muito barulho na cidade, os automóveis, as máquinas fazendo barulho a todo momento, as pessoas, certo? Temos também a poluição visual, pessoal, quando se utiliza muito aí cartazes, banners, propagandas que poluem a paisagem, né? É um tipo de poluição, a poluição visual. Só que para nós, aquela que nós mais vamos nos ater nessa aula é a chamada poluição atmosférica, né, pessoal? Ou seja, emissão aí de fuligem, de gases aí na atmosfera, certo? A chamada poluição atmosférica. Por que nós vamos pensar um pouquinho nela, pessoal? Porque hoje a maior parte do que nós chamamos de produção no mundo está no meio urbano, pessoal. Lógico que muitas cidades perceberam que isso não era tão viável e começaram a colocar ali os seus chamados distritos industriais um pouquinho mais afastados, né? Piracicaba, por exemplo, né? Tem o Unileste, Uninoroeste, então a produção já não está mais no centro da cidade, mas está nas proximidades, né, pessoal? Na área suburbana aí que nós falamos, né? No final ali da área urbana, certo? Pois bem, quando nós falamos em poluição atmosférica, pessoal, duas coisas nós vamos ter que nos recordar que são consequências. Primeiro, a questão da qualidade de vida, né? Os problemas respiratórios que aumentam muito. E segundo, aumento das chuvas. Pessoal, vou pedir para vocês segurarem um pouquinho que isso eu vou retomar daqui a pouquinho, tá? Mas onde você tem um pouco mais de fuligem no ar, você tem uma probabilidade maior de formação de chuva, certo? Falando ainda em cidades, pessoal, nós temos que lembrar das edificações. O que é isso? Obras diversas, construções. E quando eu falo em construção, pessoal, na hora tem que me recordar daquela grande divisão, para efeito de estudo, né, entre centro e periferia. Tá aqui uma palavra que é muito utilizada errada, pessoal. Periferia não significa favela, não significa bairro pobre. Periferia significa local distante do centro, tá? Então, nesse meu desenho eu coloquei centro e periferias, ou seja, os dois locais que estão distantes do centro, perfeito? Pois bem, por que eu fiz questão, pessoal, de colocar essa relação centro-periferia com esse conceito de edificações? Porque nós sabemos que as edificações que se encontram no centro são completamente diferentes das edificações que nós temos nas periferias, né, pessoal? No centro nós temos muitos prédios, temos indústrias até mesmo, né? É muito comum encontrar em muitas cidades aí tem indústrias no meio da cidade, certo? Enquanto que nas periferias nós temos o quê? Os bairros residenciais, nós temos casas, construções mais baixas, como vocês podem ver aí nessa foto aí de baixo, nessa imagenzinha, nesse esqueminha aí, certo? Então, quando eu falo em edificação, pessoal, eu tenho que lembrar da questão da dificuldade de circulação de ventos na direção dos centros da cidade, certo?
Calma que depois eu vou englobar todas essas ideias e formar um único conceito. Beleza? Mais uma coisinha aí, pessoal, falando de cidade, a questão da impermeabilização. Que é isso, professor? Galera, é muito comum nós encontrarmos nos bairros o chamado asfalto, certo? Você não anda em chão de terra batida. Isso se chama impermeabilização. O que significa isso, cara? Significa que você cria uma camada de asfalto e de concreto logo acima do chão. Isso aí pode gerar muitos problemas. Por quê, pessoal? Porque a água não consegue infiltrar, tá? A água da chuva. Infiltração essa que pode ocorrer ali nas áreas verdes que nós estamos vendo nas periferias, né? Então, o fato de você ter um chão impermeabilizado vai dificultar a infiltração. E uma coisa que vocês observam muito nesse desenho que eu fiz aí, e é muito observado em qualquer cidade, pessoal, são aí a ausência de áreas verdes, né? É muito comum você encontrar vários bairros novos surgindo, com muitas ruas, com muitas casas, avenidas, e não tem uma praça. Não tem uma área verde, não tem uma área de proteção. Quando muito, pessoal, quando muito próximo a algum córrego, algum riozinho ali, mas alguns metros. Os caras aproveitam o máximo possível para urbanizar, para fazer bairros, cara. E deixa aquela camada de impermeabilizante lá, né, que seria ali o asfalto, o concreto. Com isso você dificulta a infiltração da água, certo, pessoal? Pois bem, todas essas características, pessoal, que eu coloquei para vocês agora aí, que eu enumerei para vocês, poluição, a questão das edificações, da impermeabilização e suas consequências, juntas vão dar o aspecto ao que nós chamamos de clima urbano, pessoal, certo? Como assim clima urbano? Ali, ó, as chamadas ilhas de calor. Como assim? O clima urbano, pessoal, já vem sendo estudado aí há mais de 40, 50 anos e se criou esse conceito de ilha de calor. Olha a definição que o autor coloca para a gente. Fenômeno urbano onde pode ser observado um aumento gradativo das temperaturas das periferias em direção ao centro. O que significa isso, pessoal? É muito comum em cidades médias, como é o caso de Piracicaba, e cidades grandes, como é o caso de São Paulo, por exemplo, um aumento gradual da temperatura da periferia em direção ao centro. Ou seja, na periferia as temperaturas são menores do que no centro. Seria algo do tipo esse gráfico que eu fiz para vocês, tá, pessoal? Esse gráfico está praticamente variando a temperatura, que deveria estar em graus Celsius, né? De 20 até 30 graus. E isso pode acontecer. Cidades médias como Piracicaba, pessoal, do centro para a periferia, vamos supor aí do centro até a Unimep, bairro ali Taquaral, que é bem afastado do centro, Piracicaba chega a uma diferença de 7 graus Celsius, pessoal. Isso significa que o centro acaba sendo 7 graus mais quente do que as periferias. Isso daí acontece numa cidade média, imagine numa cidade grande, então. Tenta imaginar isso daí. Tenta imaginar, pessoal, o efeito devastador disso. Aí você vai falar, nossa, pessoal, mas peraí, por que acontece isso? Galera, são os vários fatores. Você tem a questão da poluição, certo? Poluição atmosférica, querendo ou não, ali localmente torna o ar mais quente. Você tem as edificações. As edificações, pessoal, é concreto puro. O concreto ele retém calor, vai deixar mais quente, certo? Sem contar que as edificações, os prédios, dificultam a circulação dos ventos, pessoal. Soma-se a isso muitas obras, soma-se a isso uma ausência de áreas verdes, o ar do centro da cidade vai ficar abafado, pessoal. É daí que vem esse conceito de ilha de calor, né? A temperatura vai aumentando conforme você sai da periferia em direção aos grandes centros, como eu coloquei para vocês aí agora, certo? Olha aí, ó, no gráfico aí, tá bonitinho, tá fácil de enxergar. Perfeito? Qual que é o resultado disso tudo, pessoal? Não termina nisso não. Se você tem um aumento aí dessa temperatura, vocês concordam comigo que vai se criar o quê? Perfeito, um centro de baixa pressão aí, local, no centro da cidade. Você vai ter o quê? Uma maior evaporação, pessoal. Então, consequentemente, aí você vai ter uma maior disponibilidade de chuvas. Por exemplo, ó, dá uma olhadinha aqui nesse mapa que eu coloquei aqui embaixo, pessoal. Esse mapa aí, ó, ele tem no livro, tá? Tem na apostila. Ele mostra as ilhas de calor em São Paulo, capital, a grande São Paulo. Vocês vão perceber que o autor usou paletas de cores, de acordo aí talvez com a produção de sensoriamento remoto, né? Onde quanto mais escuro, significa que você tem uma temperatura mais elevada. Você vai perceber que isso ocorre bem no centro de São Paulo, pessoal. Pergunto para vocês, onde que é maior a probabilidade de chuvas aí? Com certeza no centro, certo?
Mas por quê, professor? Lembrando, pessoal, a poluição torna o ar mais quente, você tem as edificações, né, retém calor, o ar fica mais difícil de circular, aquele ar do centro da cidade fica abafadão, ficando abafadão ele está com uma temperatura maior, vai se criar um centro de baixa pressão local, você vai ter evaporação e, consequentemente, você terá chuvas, certo? Chuvas, galera. Ah, professor, mas aonde que a poluição aumenta as chuvas, que até agora você não falou? Então, pessoal, eu não coloquei nada em destaque aqui no gráfico, tá? Na tela, mas só para vocês entenderem como que é a ideia. Junto aí no que nós chamamos de poluição, vai o material particulado. Material particulado seria poeira, pequenos grãos, né, de poeira, de sujeira, né, de poluição. Esses grãozinhos, pessoal, muitas vezes até invisíveis aí a olho nu, quando eles estão em altas altitudes, né, estão em locais mais elevados, eles vão se resfriar primeiro do que o vapor de água que está na atmosfera. Só que na hora que eles se resfriam primeiro, a temperatura deles fica bem baixa, todo o vapor que passa do lado dele e encostar nele, como ele está muito frio, vai fazer o quê? Vai passar do gasoso para o líquido. Consequentemente, você tem uma formação de chuvas mais rápida. E aí entra todo aquele processo que a gente já sabe de precipitação, pessoal. Então, o fato de você ter uma poluição maior pode sim ocasionar uma maior, desculpa o termo, fabricação de chuvas, tá? Criação de chuvas aí, pessoal, ok? Surgimento, ocorrência de chuvas, perfeito? Se parasse só por aí, beleza, mas não para só por aí, pessoal. Toda essa estrutura urbana já criada acaba intensificando algumas problemáticas. Por exemplo, quando você tem chuva, você tem dois caminhos aí para essa água, certo? Um deles é a infiltração. A infiltração, galera, ela vai ocorrer onde? Onde o solo está desnudo, onde ele está descoberto. Onde você tem áreas verdes, que nesse caso aí que nós estamos vendo nesse desenho, praticamente na periferia, no centro você quase não tem. Por quê? Porque toda a parte do centro, onde está urbanizado, está impermeabilizado. Então a água não passa, cara, não percola. Ela vai correr pela sarjeta, vai cair lá, por exemplo, numa boca de lobo e vai ter outro destino, certo? Então, para infiltrar, você tem que ter um solo, pessoal, exposto à chuva. Para quê? Para que essa água possa percolar, possa infiltrar, certo? Se você quase não tem área verde, o que vai acontecer? A maior parte da chuva vai escoar superficialmente. Vai correr pelas ruas, vai correr pelos asfaltos, né? Vai acabar caindo numa boca de lobo. Só que da boca de lobo vai para onde? Vai para o céu essa água? Não, pessoal. Caindo nas bocas de lobo, vocês vão concordar comigo que essas bocas de lobo elas vão desaguar em córregos, pequenos córregos. Essas águas pluviais sempre vão parar em córregos. E esses córregos vão desaguar em rios. Só que qual que é o problema, pessoal? Se você tem um solo como das áreas verdes que está desnudo, né, que está exposto, a maior parte vai infiltrar. A água que chega para os rios é menor. Agora, quando o solo está completamente impermeabilizado, como é o caso desse desenho que eu fiz para vocês aí, a maior parte da água vai escorrer na boca de lobo, vai cair nas galerias pluviais, vai cair nos córregos, vai cair nos rios. Os rios vão acabar recebendo muita água de uma vez só, pessoal. É o que acontece, por exemplo, lá em São Paulo com a Marginal Tietê, né? Olha aí o desenho, ó. Você tem o rio com a sua situação normal, com a sua quantidade de água. Só que quando ele recebe muita água de uma vez só, o que vai acontecer com o nível dele? Vai subir um pouquinho. Nós teremos as enchentes. Se subir muito ainda, se a chuva for muito volumosa, pode causar catástrofes muito maiores aí, pessoal, que nós chamamos de inundações. Lembrando, até por esse desenho, está muito fácil de entender que enchente e inundação são um pouquinho diferentes no seu grau de consequência, tá, pessoal? Primeiro você tem uma enchente, quando o rio ainda ocupa a sua área de várzea, e agora inundação é quando realmente ele transborda para valer. Independente de ser um ou de ser outro, vai trazer muito prejuízo material para muita gente, inclusive prejuízo às vezes de perdas de vidas, tá? O que é muito triste. Ok? Beleza? Mais uma questão, galera, relacionada ao clima urbano. A questão da inversão térmica. O que seria essa questão da inversão térmica, pessoal? Primeiro fato, inversão térmica, ela é um processo natural, tá? Ela vai ocorrer. Por exemplo, ó, você não tem durante o dia, às vezes um dia mais quente, à noite refresca, fica mais friozinho? É um processo normal, é natural isso daí acontecer. O problema da inversão térmica, pessoal, é quando você está no meio urbano. Principalmente o meio urbano poluído. Aí o bicho pega. Quer saber o porquê? Vamos fazer um quadro
comparativo. Me acompanha aqui, galera. Olha aí, ó. Uma situação de normalidade, uma condição normal. Pode ser na cidade, pode ser no campo, lá na zona rural. O que acontece, pessoal? Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem aqui o solo, você tem a camada basal. O que é a camada basal? A camada de baixo do ar, tá? Aquela que fica próxima do solo, aquela que nós respiramos, tá? E nós temos as maiores altitudes. Pega aí um dia de sol, muito sol. Esse sol, pessoal, ele vai aquecer o solo, ele vai propiciar um aquecimento do solo. Então a terra vai ficar quente, tá? Ao longo do dia, ela vai ganhar calor. Só que daí, você tem a noite, a sucessão, né? A noite. À noite, pessoal, o solo vai irradiar calor e vai aquecer essa primeira camada de gases, que seria a camada basal, certo? Perfeito? Só que aí entra uma coisa que vocês já sabem, pessoal. Se o ar de baixo está mais quente, ele está menos denso, ele está mais leve, a pressão dele é menor. Lembra disso? Baixa pressão. O que vai acontecer com essa camada basal, pessoal? Ela irá subir. O ar vai ficar mais leve e ascender. O ar que está em cima, como ele está mais frio, mais pesado, ele irá descer, certo? Do jeito que está no desenho aí. Então, automaticamente, você tem o quê? Uma troca de ar, ou troca de ares entre as camadas. O ar quente vai para cima e aquele ar frio que estava em cima parte para baixo. Se você tem poluição, por exemplo, na parte de cima, desculpa, na parte de baixo, pessoal, essa poluição vai ser dissipada. Aí sim, aí legal, isso é muito bom. E é um processo natural, pessoal. Isso daí ocorre tanto no meio urbano, no meio da cidade de São Paulo, como também na zona rural, tá? Essa inversão térmica é normal. É um fator, um fenômeno natural. Não envolve nada do homem aí por enquanto, tá? Agora vamos imaginar uma situação de inversão propriamente dita, tá? Olha aí, ó. Nós temos a mesma situação, solo, camada basal, maiores altitudes. Só que daí o dia não tem sol. Vamos imaginar um dia de inverno, pessoal, que já é mais frio, certo? Um dia nublado, o solo não recebe tanta radiação solar. Ele não vai esquentar, não vai ter um aquecimento suficiente do solo. Só que vai vir à noite do mesmo jeito. O solo não vai conseguir irradiar calor suficiente para aquecer essa camada basal. Então essa camada basal ela vai continuar fria. Se ela continuar fria, ela não acende. Você não tem troca de ares entre as camadas, tá? Ao contrário da primeira imagem, você não vai ter troca de ar. Perfeito? Se for no meio rural, tanto fez, tanto faz, né, pessoal? O ar lá é gostosinho, né? Ar puro, não vai ter diferença nenhuma. Só vai ficar mais frio e segue o jogo, certo? Agora imagine você no meio urbano, aquela cidadezinha que eu desenhei para vocês agora há pouco. Toda poluída, olha que ar bonito, aquela camada basal assim bem escura, bem avermelhada, cheia de fuligem, bem cinza. Se você não tiver a troca de ar, esse ar quente e poluído não vai ser trocado com o ar frio e limpo de cima. Essa poluição irá ficar concentrada, pessoal. Por isso que quando nós falamos em inversão térmica, se for num meio urbano, poluído, e num dia, por exemplo, de inverno, sem sol, é terrível. Por quê? Porque dá o final da tarde, você olha no horizonte, você enxerga aquela poluição toda parada, e como o ar está relativamente frio, ele não vai conseguir acender, não vai conseguir subir, vai acabar com o nosso sistema respiratório, vai aumentar a fila de pessoas e principalmente de crianças para usar inalador em pronto-socorro. Quem aqui tem problema respiratório sabe bem do que eu estou falando e sabe o quanto que isso é difícil. Beleza, galera? Certo? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha de novo aí, tá? Estou encerrando por aqui essa aula. Observa lá de novo, dá um pause, faz a anotação e eu estou à disposição de vocês pelo chat também. Me chamem, vamos tirando essas dúvidas aí. Falou? Abração para vocês, galera, e até a próxima!